Nosso encontro hoje tem o objetivo de trabalhar, não é? Aquilo que nós vamos denominar de controle do chão de fábrica. Não é? Então, no que consiste essa perspectiva da operação logística? Nós já sabemos que dentro do planejamento, e esse é o alvo dos nossos estudos, planejamento, né, e programações, nós temos caminhado, né, e temos já pensado no planejamento mestre-produção, temos pensado no planejamento das necessidades dos materiais, temos pensado no planejamento de operações e as vendas. Então, nós temos os grandes planos já elencados, planos que eles vão versar desde a estrutura logística na parte estratégica, né, a aquilo que nós temos, então, plano agregado de produção e o planejamento das necessidades dos materiais. Então, de maneira muito tranquila, esse recorte aqui, que é o controle do chão de fábrica, ele está dentro dessa estrutura de planejamentos. E esse recorte, ele é um recorte que faz-se necessário no que diz respeito ao planejamento, para destacar alguns pontos importantes e relevantes nessa condução do chão de fábrica. Então, quando nós pensamos nessa operação logística, né, desse plano e programa do controle da produção, nós pensamos nessa gestão, não é? A ideia de controle é a ideia de gestão, de gerenciamento das atividades, então, que os colaboradores farão dentro da organização, dentro da empresa, para a devida produção aí dos seus materiais. Podemos destacar, então, que a programação da produção é o ponto dentro dos planejamentos logísticos que vai tratar desse assunto. Quando nós pensamos na programação da produção, uma característica, queridos, vem sempre ao nosso momento. Vem sempre à tona para o operador logístico encarregado deste programa. Que é a ideia do seguinte: olha, eu sei todo o meu programa agregado da produção, eu sei o que está no programa Mestre Produção, eu sei as necessidades para a produção de cada material. Agora, eu preciso de uma programação para verificar o tempo da produção envolvendo cada colaborador, envolvendo cada atividade. Então, o grande eixo da operação logística dentro da programação de produção é o tempo que se leva para produzir determinada atividade, determinado produto ou serviço. É o tempo, é a grande questão. E dentro da programação da produção, que podemos até trazer o conceito logístico, né, que fazer o planejamento, trazer a produção, né, é verificar tudo que é necessário, né? Então, tudo que envolve o tempo para produzir determinado produto, o tempo para que aquele pedido possa ser entregue. Então, fazer o PCP, Programa e Controle da Produção, é, inclusive, uma ênfase que nós vamos dar, inclusive, em momento futuro, quando trabalharmos via EAD, PCP em Excel. Portanto, a ideia é qual é o tempo necessário
quais são os recursos que envolve e qual é o tipo de sistema que eu preciso adotar para que eu tenha uma efetiva programação da minha produção. Então, essa é a ideia conceitual. E essa é, inclusive, o alvo. Esse, inclusive, é o alvo logístico desta aplicação. Né? Realizar e estabelecer um programa, uma programação, na qual os colaboradores envolvidos, as equipes envolvidas, os recursos necessários, os setores elencados, quais sejam estoque, compras, os recursos humanos, sejam todos bem direcionados. Para qual objetivo? Para que eu minimize perda, minimize custo e maximize a minha lucratividade. E maximize a minha qualidade. E maximize o meu fluxo de produção. Então, ao estabelecer essas regras, ao estabelecer esses momentos, nós vamos ter uma operação logística eficiente. Nós vamos ter uma operação logística eficaz, sem nunca esquecer que uma boa operação logística parte do princípio de que eu tenho custos reduzidos e tenho uma maximização de lucros. Então, trabalhar um programa de produção, e aí nós já temos o seguinte plano de fundo. Nós já sabemos do planejamento das operações em vendas, sabemos do planejamento mestre de produção, e ao saber do planejamento mestre de produção, sabemos a capacidade de estoque, capacidade de produção, o nível de estoque, o sistema de reposição. Sabemos o MRP, o planejamento das necessidades materiais, o que, para montar cada produto, para fazer um ciclo completo na minha operação logística, o que eu preciso. Então, este rumo, esse pano de fundo, agora, quando nós pensamos no controle de chão de fábrica, ele é muito prático. Eu vou, então, verificar o tempo da produção e vou verificar o sistema adequado. Nesse encontro, nós queremos trazer esta abordagem de panorama do controle e programa de produção, né, do controle do chão de fábrica, nessa visão panorâmica, mas também prática do desenvolvimento do PCP, né, da programação da produção. Podemos, inclusive, avançar um pouquinho para pensar no sequenciamento da produção. E com o sequenciamento da produção, o que nós queremos trazer é que muitos sistemas foram desenvolvidos para melhorar essa relação. Então, quando nós pensamos no sequenciamento da produção, é porque toda mercadoria produzida, todo produto a ser, né, transformado de maneira industrial, ele vai ter uma sequência. Podemos pensar naqueles exemplos que temos aqui até mencionado no encontro. Vamos pensar no automóvel. Vamos pensar na caneta. Então, cada produto ele tem uma sequência de produção. E essa ideia de sequenciamento é importante na aplicação do tempo que eu vou ter para cada parte. E, pensando nesse conceito, né, antes de a partir aqui para a fórmula de tempo, a ideia de sequenciamento é a ideia do schedule, né? O schedule da produção. E nós vamos ter vários sistemas que vão me permitir ter
um sequenciamento que vão me permitir aplicar na minha operação logística e obter um resultado. Quando pensamos, então, em sequenciamento, nós podemos aqui citar 3 dos principais sequenciamentos da produção logística, pensando aí nos autores da logística atualizada, moderna. Podemos pensar no sequenciamento da produção por lotes. Por exemplo, um tipo de sequência de montagem onde a produção, o programa de produção é realizado e é feito, a sequência feita por lote. Então, eu faço um lote inteiro e faço uma programação daquela produção, daquele lote. Então, eu só termino o meu programa de produção quando nós concluirmos o lote. Quando nós concluirmos o lote, nós, então, finalizamos a nossa produção. Então, sequenciamento em lote. Eu vou ter lotes fechados, onde há o tempo, os recursos, as necessidades, e eu só termino ali a minha operação quando finalizo o lote. Nós também podemos listar o sequenciamento da produção sob encomenda. Então, quando você está fazendo uma programação e é preciso ter um programa especial, porque nós vamos ter ali pedidos sobre encomenda. Então, não é um produto que está no nosso programação de maneira direta, é algo especial, é algo, então, que nós temos que ter uma programação especial, uma sequência de produtos sob encomenda. Então, é preciso ter esse sequenciamento. E notem, a visão é voltada para que você olhe, por isso que o nosso encontro tem o título, o controle do chão de fábrica. Então, lá no meu espaço, com os meus colaboradores, na minha produção industrial, eu tenho sequenciamento por lote, lotes inteiros dentro desta proposta de programação e fabricação. Tenho um sequenciamento, né, de uma montagem por ou sob encomenda. E o terceiro sequenciamento de produção, dos mais relevantes e mais aplicados nas operações logísticas, o sequenciamento em linha de montagem, que é o mais comum. E dentro desse sequenciamento em linha de montagem, vão surgir, inclusive, aqueles fundamentos da administração da produção tão estudados, quais sejam aqueles oriundos do Taylorismo, do Fordismo, dos métodos Toyota, o processo Kanban. Então, todos eles são metodologias de um sequenciamento de produção em linha de montagem. Então, quando nós pensamos nos tipos, os 3 principais, sequenciamento de produção ou da produção por lote, sequenciamento da produção sob encomenda, sequenciamento da produção por linha de montagem. Que, de fato, em diversas áreas e diversos produtos, é o sequenciamento da produção muito eficaz, muito efetivo. Até por isso, os desdobramentos e os estudos em torno desse sequenciamento da produção são mais antigos, mais latentes e também passam sempre por modificações e aplicações modernas e tecnológicas. Podemos pensar hoje que no programa e controle da produção, os sequenciamentos têm sido melhorado, maximizado a capacidade de lucratividade, já que as tecnologias permitem uma operação mais rápida. E nós não podemos deixar de falar no chão de fábrica, falar no sequenciamento da produção, sem deixar de falar
que a automação é um resultado de uma aprimoração das operações logísticas no que diz respeito ao tempo do meu programa de produção. Inclusive, quero deixar depois para vocês uma dica aí, que é um documentário muito interessante. Depois vou deixar o link aí para vocês. Indústria Americana, sobre a Fuyao Change América, né? Fuyao Glass, perdão, Fuyao Glass América, uma fábrica de vidros automotivos, né, que tem dominado o mercado, e o contraste quando ela foi a inserção desta fábrica nos Estados Unidos. Quero deixar para você aqui depois essa dica. Não é? Então, o sequenciamento da produção trata da maneira, é a forma. Ok? Podemos alinhar aqui o que nós temos aprendido. Vamos alinhar? Qual é o objetivo do nosso encontro hoje? Nós estamos falando sobre chão de fábrica, né? O controle do chão de fábrica. Controle do chão de fábrica é um dos braços da produção e do programa de controle da produção. Controle e programa da produção, nós já sabemos que ele está inserido dentro de um processo e um planejamento grande, que é o planejamento mestre de produção, planejamento agregado. Não é? E aí, dentro do planejamento agregado, dentro do planejamento mestre de produção, quais são os conceitos que eu já tenho por trás? Eu já sei as necessidades dos materiais, então já tenho essa programação da necessidade de material. Eu já sei a minha relação na gestão de estoque, na gestão de compra, e eu também já tenho a relação de que o meu plano mestre de produção é um plano que vai desenhar um desenvolvimento temporal de longo prazo, mas que dentro do curto prazo eu preciso de programações para produções semanais. Então, quando nós falamos no chão de fábrica, eu estou pensando na execução disso. Como nós vamos executar? E aí, dentro dessa execução, nós vamos ter o schedule, que é qual é o sistema que nós vamos adotar. Né? Qual é o sistema adotado? E o sistema adotado depende muito da capacidade produtiva da empresa, da capacidade de produção, do tamanho da organização. Depende do tamanho da organização e do tamanho da indústria que a gente estiver mencionando, muitas vezes não dá para fazer uma linha de montagem. Porque às vezes é uma produção ali mais personalizada, mais caseira, em alta, com o advento das tecnologias de impressão 3D, de produção personalizada. Então, algo que nós vamos, no momento futuro, falar dessa tendência. Então, o controle de chão de fábrica, o PCP, né, essa programação tem a ver com a execução. E aí, qual que é o grande eixo? Qual que é a grande necessidade do operador logístico obter na mão? Dados do tempo que leva para a produção. Por isso que eu quero chamar a sua atenção para a fórmula que nós vamos utilizar e o exemplo que eu quero trazer para vocês, que nós vamos aqui, inclusive, realizar aqui um exercício prático para esse cálculo, tá bom? Quero fazer junto com vocês esse ponto. Então, vamos imaginar aqui o seguinte exemplo. Uma grande empresa de confecção produz 1000 peças de guardanapos por dia, em 8 horas de trabalho. O cálculo do tempo do ciclo será 8 horas vezes 60 minutos, dividido pela quantidade produzida, 1000, e aí eu vou ter 0,8
0,48 minutos por peça. Ou seja, a cada 0,48 minutos, a linha de montagem deverá produzir um guardanapo para que se alcance a produção de 1.000 peças ao final do dia. Vamos colocar essas informações na tela, porque a gente acompanha na tela. Qual é o meu objetivo aqui? O meu objetivo é saber o tempo do ciclo de produção para poder trabalhar minha programação. Então, no exemplo aí, deixa eu só colocar aqui. Vamos caminhar no exemplo. No exemplo, eu tenho uma empresa de guardanapos e aí eu quero calcular o tempo do ciclo de produção. Então, nós vamos ter o tempo de produção, quanto tempo eu tenho, quantas horas eu tenho para produzir. No exemplo, nós temos 8 horas de trabalho. Então, meu tempo de produção em 8 horas. Eu tenho meu tempo de produção em 8 horas. Então, tempo do ciclo de produção é igual ao tempo de produção, 8 horas, multiplicado por 60 minutos. Por que 60 minutos? Que é o padrão de tempo, né? 60 minutos dá 1 hora. Multiplicado por 60 minutos, dividido pela quantidade produzida no tempo de produção. E aí, no nosso exemplo, a quantidade produzida produz 1.000 peças de guardanapos por dia. Então, produz 1.000 peças por dia. Então, 1.000 peças por dia. Então, nossa fórmula, tempo do ciclo de produção é igual ao tempo de produção, 8 horas, multiplicado por 60 minutos, que divide a quantidade produzida no tempo de produção. O resultado disso vai ser tempo do ciclo de produção é igual a 0,48 minutos. Então, a nossa unidade de resposta é tempo Então, minha unidade de resposta é tempo, né? Então, por isso que eu vou ter minha unidade em minutos. Então, tempo do ciclo de produção é 0,48 minutos. Então, a cada 0,48 minutos, tem que produzir uma peça para que, ao final das 8 horas, eu tenha 1.000 peças. Então, dentro desse panorama, eu tomo as minhas decisões acerca da minha produção, acerca da minha programação de produção, como vai ser conduzido o chão de fábrica para que tenhamos as 1.000 peças dentro desse dia. Nesse exemplo aqui que nós traçamos. Então, isso é controle do chão de fábrica, o controle da produção. Número 2, a letra A. Né, para a gente aplicar aí o nosso conceito. Então, faça o cálculo de tempo de ciclo utilizando a seguinte fórmula. Tempo do ciclo de produção é igual ao tempo de produção, multiplicado por 60 minutos, dividido pela quantidade produzida no tempo de produção. E aí, letra A, que eu gostaria de fazer, então, com vocês. Na letra A, quais são as informações que nós temos aí? Produção de pães. Produção de 500 pães. Produção de 500 pães durante 2 horas. Vamos aplicar?
vou pôr aqui a fórmula de novo, para a gente acompanhar. Tempo do ciclo é igual a tempo de produção multiplicado por 60 minutos, que divide a quantidade produzida. Então, qual é o meu tempo de ciclo? Meu tempo de ciclo será tempo de produção. Aqui nesse programa, meu tempo de produção é de quanto tempo? 120 minutos. Boa, ó, gostei que o Ivan já colocou tudo em minuto. É isso, Ivan? Já para facilitar? Já transformou aí. Eu vou escrever aqui 2 horas, tá? Para todo mundo acompanhar. Mas você tá certo, são 120 minutos. Meu tempo aqui de produção, 120 minutos. Agora, nós vamos ter aqui 60, vou tirar aqui os minutos por enquanto, que divide a quantidade produzida. Qual que é a quantidade produzida? 500 pães. 500. Maravilha. Então, vamos entender essa leitura? Para a gente entender o que nós estamos fazendo? Nós queremos saber qual é o meu tempo de ciclo para poder produzir, para que o meu programa atinja nas 2 horas 500 pães. Então, eu como operador preciso saber. Então, vamos fazer as continhas aí. Quem já fez as continhas aí? Quanto que deu? Nós temos que fazer a divisão primeiro, é isso? Vamos fazer? 160 vezes 60 que divide 500. Então, 60 que divide 500, quanto? Oi. Pode falar. Tá me ouvindo, professor? Tô ouvindo. Ah, voltou. Eu saí e voltei, deu certo. Legal, Celso. Pode terminar a explicação, no final eu pergunto, professor. Tá joia. Eu vou abrir depois, Celso, uma outra sala só para perguntas e respostas, tá? Porque não vai dar tempo nessa. Tá joia? Então, 60 que divide 500, quanto que deu? 0,24. Quanto? 0,24. E é isso? Minutos. 0,12? Oi? 0,12? Aqui, ó. Vamos fazer aqui a primeira divisãozinha. Vou até buscar aqui para nós. Meu Deus, 0,24 também. O total, né? Isso, minutos. Exatamente, é isso mesmo. Vamos fazer a primeira divisão. 60 dividido por 500 igual a 0,12 vezes as 2 horas, 0,24. 24. Então, aqui, 2 horas vezes 0,12. Meu tempo de ciclo é igual a 0,24 minutos. Ou seja, a cada 0,24 minutos tem que ter um pãozinho pronto. Senão eu não alcanço minha produção. Maravilha? Eu vou abrir aqui outro momento com vocês só para perguntas e respostas. Tá bom? Já vou abrir aqui. Já vou deixar, inclusive,